Nesse vídeo vamos falar sobre riqueza e, consequentemente, não é todas as pessoas que vão conseguir aí, de alguma forma, fazer muitas riquezas aí na vida, né? E é totalmente lógico isso, é totalmente claro que todas as pessoas não vão conseguir fazer riqueza, porque o mundo foi montado desse jeito, né? Não é todo mundo que pode ficar rico, não é todo mundo que pode fazer uma imensidão de dinheiro. Porque imagina se todo mundo ficasse rico nessa vida, não seria algo tão interessante, por mais que isso seria sim interessante, a gente sabe que por outra lógica não seria interessante. Se todo mundo ficasse rico, a Bugatti perderia valor de mercado, a Ferrari perderia valor de mercado, a Lamborghini perderia valor de mercado, e todas essas marcas luxuosas, Louis Vuitton, Gucci, ou qualquer outra coisa que você conheça aí que custa muito caro, ficariam muito barato. Por quê? Porque muitas pessoas teriam acesso a isso e elas perderiam sim valor de mercado. Imagina se todo mundo tivesse muita grana, talvez o Bitcoin nem existiria mais. Talvez todas aquelas coisas escassas como ouro, diamantes e todas essas coisas, esmeraldas que existem no mundo, não existiriam mais. Por quê? Porque todas as pessoas teriam acesso, porque todas as pessoas teriam dinheiro para conquistar essas coisas. Nossa, Matheus, você está falando que o mundo foi feito e foi planejado para que poucas pessoas possam ter sucesso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o mundo foi projetado para te manter preso em uma caixa, para te manter preso em um sistema onde funciona muito bem. E muitas pessoas vão em direção a esse sistema, vão em direção a essa linha de montagem e ficam presas por muito, 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 e 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 muito tempo. E quando elas param para pensar que elas estão presas a esse tipo de sistema, elas começam a ter consciência disso, já é tarde demais. E por que já é tarde demais? Porque existe um linear em que se você demora muito para sair do sistema, mesmo você sabendo que está nele, você não consegue sair. Porque você já está tão entrelaçado com ele que você sozinho você não consegue sair. Você já entrou tanto nesse buraco que é difícil você sair dele e às vezes é até imprescindível que você não saia. É a mesma coisa que vícios, é a mesma coisa que comportamentos, é a mesma coisa que tudo. É por isso que existe aquele ditado: erre o mais rápido possível, ajuste a rota e continue caminhando. Com o sistema é a mesma coisa. E você não tem culpa de estar nesse sistema onde você não consegue pensar sobre riqueza, você não consegue pensar em construir negócios, você não consegue pensar em ganhar dinheiro de fato. Esse sistema foi bem construído por pessoas que já foi feito para te manter preso desde quando você nasce, então você não tem poder de escolha de falar assim, eu quero nascer fora do sistema, não. Você vai nascer com o sistema, a não ser que os seus pais já estejam fora do sistema, que 98% dos casos não é o que acontece. Tá? Até 99% dos casos não é o que acontece, então você já nasce dentro dele, por isso não é culpa sua. Tá, Matheus, mas existe um jeito de sair desse sistema, existe um jeito de eu tomar outras rédeas? Existe sim, cara. Existe sim, e a maioria das pessoas já sabem qual que é esse caminho. A maioria das pessoas já sabe como que sai do sistema, a maioria das pessoas já sabe o que precisa fazer, mas é aí que tá o ponto-chave, cara. Por mais que as pessoas saibam o que elas precisam fazer, por mais que as pessoas saibam o que precisa ser feito, que a maioria das pessoas sabe, a maioria das pessoas que me assistem aqui, as 500 mil e as milhões de pessoas que me assistem, já sabem como sair do sistema. Porque as pessoas me acompanham, as pessoas falam que vão ficar ricas, as pessoas falam que vão progredir, as pessoas falam que vão ler, as pessoas falam que vão estudar, as pessoas falam que vão dar um futuro melhor para sua família, as pessoas falam, mas ainda assim as pessoas continuam no mesmo lugar. E por que isso acontece? Porque por mais que a sua mente já acessou certos patamares, é só a ação, cara, que vai fazer você de fato mudar. E a ação, ela requer que você tome decisões, requer que você meta o louco, né? É realmente meter o louco nessa vida, é realmente falar assim, mano, vou largar o meu emprego, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar o all-in. Não tem como, turma, não tem como você acessar aquilo que todo mundo quer fazendo o que todo mundo faz. Entendeu a jogada? O dinheiro é uma coisa que todo mundo quer, mas todo mundo está fazendo a mesma coisa para conquistar o dinheiro, você não vai conseguir. Você precisa querer a mesma coisa que todo mundo quer, que é o dinheiro, mas você precisa fazer o que todo mundo não está fazendo, que é a ação.
E, cara, a ação dói demais, mano. Dói demais. É como se você tomasse uma facada nas costas todos os dias. Por quê? Porque você está acreditando em algo que ninguém está acreditando. Você está fazendo em algo, está fazendo alguma coisa que ninguém imaginou em fazer. Você está fazendo alguma coisa que todo mundo está te chamando de maluco por fazer aquilo, mas as pessoas queriam fazer aquilo que você está fazendo, mas elas não têm coragem de largar a vida medíocre delas e fazer isso que você está fazendo. Então, a maioria das pessoas começa a desistir no caminho porque elas não têm essa resiliência de permanecer firme quando todo mundo começa a julgar essas pessoas. E é um caminho muito solitário quando você fala assim, cara, vou sair do sistema e vou começar a caminhar. Você vai ter que se acostumar com o tédio, com a solidão e a passar algum tempo sozinho, porque por mais que você encontre algumas pessoas pelo caminho que pensam da mesma forma que você, que acreditam na mesma coisa que você acredita, é um caminho extremamente solitário, onde você precisa começar a dar pulos de sorte para você conseguir fazer certas coisas. Então, se eu posso te dar um antídoto, cara, para sair do sistema e começar a construir riqueza, que é uma coisa assim escassa, cara, 2025 é um ano assim que se você não começar a construir alguma coisa, vai ser muito mais difícil e cada vez mais difícil, porque como eu falei, é um recurso escasso e não é todo mundo que vai ter acesso a isso. Ah, Matheus, as pessoas que estão nascendo agora, cara, as pessoas que estão nascendo agora, elas vão acessar outra coisa que é melhor eu nem falar nesse canal aqui ainda, tá? Mas futuramente eu falo. Mas se eu posso te dar um antídoto, cara, para sair do sistema de uma vez por todas e começar a construir alguma coisa realmente válida na sua vida e começar a acessar coisa que apenas 1% das pessoas acessam, é tomar riscos. Tome riscos na sua vida, cara. Se você tá num momento confortável da sua vida em que você fala, porra, eu tô indo pro meu emprego aqui todo dia e não tô gostando, não gosto do meu emprego, é isso e aquilo, mas você não consegue sair, saiba que você tá na matrix extrema e você precisa tomar riscos. Você precisa falar assim, mano, é hoje que eu saio desse emprego. É hoje que eu começo o meu negócio. É hoje que eu vou fazer exatamente o que eu quero fazer. A maioria das pessoas, elas sabem o que elas precisam fazer, mas elas não têm coragem para fazer. Que é um negócio muito louco. Pega uma moeda, cara. Uma moeda normal. E a moeda ela tem duas partes, cara e coroa. Joga essa moeda para cima. E entre cara e coroa, escolha exatamente o que você quer fazer. Quando essa moeda estiver caindo, cara, você vai falar assim, cara, por favor, cai desse lado, cai desse lado, cai desse lado, cai desse lado. Você já sabe a direção, porque você está torcendo para aquele lado cair. Então, se você já sabe a direção, por que você não consegue tomar a decisão? Se você já sabe exatamente para onde você precisa ir, se a hora que a moeda tá caindo assim, você já tá mentalizando, mano, por favor, cai desse lado, cai desse lado, cai desse lado. Se você já sabe o lado que a moeda precisa cair, por que você não vai para lá, mano? Porque você tá preso no sistema. E para sair disso, cara, você precisa se perguntar, se eu tivesse apenas 1 ano de vida, eu estaria fazendo o que eu estou fazendo? Pense nisso. Comece a tomar os riscos a partir disso, ainda mais se você é jovem. Você tem energia mental, você tem neuroplasticidade para aprender o que você quer em uma velocidade muito mais incomum do que pessoas com mais de 35 anos, que a neuroplasticidade já começa a se formar e a identidade começa a pegar nessa pessoa. Comece a pensar, cara. Se você tem aí entre 16 a 25 anos, cara, tome riscos. Comece a fazer por onde. Comece a fazer o que precisa ser feito. Comece a dormir menos. Ah, Matheus, dormir menos. Cara, é o preço, mano. É o preço. O sistema fala que você precisa dormir tal horas, acordar em tal horas, manter uma vida equilibrada e tudo isso, e tudo isso, e tudo isso. Cara, me fala um campeão que tem uma vida equilibrada. Fala um. Fala um campeão que tem uma vida equilibrada. Não tem, cara. Não tem. Se você quiser sair da onde você tá e ir para um lugar diferente, você vai ter que ser um pouco excessivo de um lado, a balança vai ter que desequilibrar, você vai ter que ser um pouco obcecado. Então pense nisso profundamente, cara. Pense, faz sentido pra você, se não faz, dá dislike nesse vídeo, sai desse vídeo, para de me seguir, enfim. Mas se você estiver aqui, é isso que você vai ouvir, mano. É isso que você vai ouvir. A riqueza, o dinheiro, as coisas boas não são pra todo mundo. É um bem escasso e precisa ser. Não é todo mundo que vai ter acesso.
Pense nisso.